todos, bem-vindos ao Clube do Eco de hoje. O nosso tema de hoje, então, é defeitos do coxim endocárdico, né? Que nós chamamos aqui de defeito do septo atrioventricular total ou parcial. Meu nome é Laís Ferreira Diniz, eu sou fellow em Ecocardiografia Pediátrica Básica da Cardioped Brasil, e essa apresentação é como parte do programa InFellow em Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O nosso livro base que nós usamos para as aulas é o Talgeva. Então, esse tema encontra-se no capítulo 16, defeitos do canal atrioventricular. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a definição, né, do que é o defeito do septo atrioventricular. Então, ele é um grupo, né, ele é um espectro de uma doença de defeitos cardíacos associados a anomalias do coxim endocárdico. Então, formando uma válvula atrioventricular com anel único e anomalia nessas válvulas atrioventriculares. Quando é um defeito total, a gente tem uma válvula única com uma única abertura, e no parcial, no intermediário, a gente tem um anel valvar único, podendo ter 2 orifícios nessa válvula, e aí nós vamos ver algumas anomalias que podem estar presentes. Além disso, ele tem uma deficiência, né, na porção de via de entrada do septo ventricular, como se o septo muscular ele traz com um termo como se ele tivesse sido retirado ali da região, formando uma grande comunicação interventricular. E um septo infundibular excessivamente longo, porque forma uma válvula única, então a aorta ela não consegue se inserir entre as válvulas atrioventriculares, entre a tricúspide e a mitral. Isso provocando um alongamento e um desvio anterior e superior dessa aorta. Então, é uma via de saída do ventrículo esquerdo alongada, que é o que a gente chama de gooseneck nas imagens, que é o pescoço do ganso, né? A incidência dessa doença é de 34,8 a cada 100 mil vivos, é a 9ª cardiopatia congênita mais comum, ela tem uma forte associação com os pacientes portadores de trissomia do 21, aproximadamente, né, a gente já tem essa base, 40% das crianças com a trissomia do 21 apresentam cardiopatia congênita, e dessas 40%, 50% são defeitos do septo atrioventricular. E ela também pode estar associada a algumas síndromes de heterotaxia, síndrome de asplenia e polisplenia. O que acontece no período fetal é uma falha da fusão entre os coxins endocárdicos superior e inferior, criando um defeito dessa válvula atrioventricular, onde há uma transformação anormal das células epiteliais, que formariam um coxim saudável, em células mesenquimais, que são células mais frouxas, então deixando essa estrutura um pouco mais frouxa, não se formando adequadamente. Então, aqui é só uma imagem para a gente ter uma noção do que é um normal, né, na embriologia, que é a fusão desses dois, do superior e do inferior, formando 2 válvulas saudáveis, a tricúspide e a mitral. E quando a gente tem uma falha dessa fusão do superior com o inferior, a gente vai formar um defeito do septo, uma válvula única, mais para frente eu vou explicar os tipos, onde tem um anel único com 1 ou 2 aberturas. Aqui também, só para a gente entender o porquê que a válvula aórtica ela fica um pouquinho desviada anterior e superior, é que na fusão normal, né, na formação normal das válvulas atrioventriculares, ela vai ficar disposta no meio, entre essas 2 válvulas, e quando a gente não tem a fusão, é como se as cordas passassem de um lado, as cordas das válvulas passassem de um lado para o outro, anteriorizando essa aorta. Então, a gente vê que aqui a posição dela, essa é a aorta, onde está o meu pointer, está um pouquinho mais anterior e vai ser mais alongada. Aqui, só para a classificação, nós podemos ter um defeito do septo total, o defeito do septo intermediário e o defeito do septo parcial. No total, nós temos, então, o defeito completo, com uma CIA Ostium primo ampla, um anel valvar único com um único orifício e uma CIV ampla também, como falha da ausência do septo muscular. No intermediário, a gente não tem a CIA Ostium primo, então tem uma formação
normal do septo interatrial com um anel valvar único, o septo interatrial dividindo essa válvula única em dois orifícios, porém apresenta uma CIV ampla ou às vezes essa CIV é até restritiva, menor. E no parcial, o tipo B ele é mais raro, então a gente quase não vê um defeito do septo sem a CIA Ostium primo. E o parcial, que é a formação que tem uma CIA Ostium primo, tem uma válvula única, porém não tem a presença da CIV, e esse septo interventricular, ele divide a válvula única em dois orifícios. Aqui a classificação de Rastelli, que é como a gente classifica um defeito do septo total. Então, nós temos isso a gente leva em consideração a posição do folheto-ponte, a aderência do folheto-ponte no septo interventricular. Então, no tipo A de Rastelli, a gente tem um folheto-ponte preso, né, aderido ao topo do septo interventricular. Então, esse é o tipo A de Rastelli. No tipo B, que é a forma menos comum, que a gente quase não vê, o folheto se insere em um músculo papilar anormal, no ventrículo direito, então esse folheto ponte está aderido nesse músculo papilar no ventrículo direito. E no tipo C de Rastelli, é um que o folheto ponte ele está livre, ele flutua, ele não está aderido em nenhuma estrutura. Lembrando que o mais comum, mais prevalente é o tipo A, porém na trissomia do 21, o mais comum é o tipo C. Aqui também é outro espectro dessa doença que a gente pode ver no eco, que é quando a gente tem um defeito do septo atrioventricular desbalanceado. Ele pode ser desbalanceado por dois motivos. O primeiro motivo é raro, a gente também quase não vê, que é um desvio do septo interatrial para um lado, ou para o lado do átrio direito ou para o lado do átrio esquerdo, causando um influxo maior de volume, né, dentro de um determinado ventrículo. Então, nesse caso, a gente vê que o septo interatrial ele está deslocado para o átrio esquerdo, né, que é o átrio direito, esse septo mais para o lado esquerdo, causando maior fluxo de sangue para o ventrículo direito. E às vezes esse átrio contralateral é até um átrio hipoplásico. Aqui seria ao contrário, o desvio desse septo para o átrio direito e causando uma hipoplasia desse átrio direito, com influxo maior de sangue para o ventrículo esquerdo, e o mais comum é uma má distribuição da válvula comum entre os ventrículos. Então, a válvula ela se abre mais para um lado de um ventrículo, desbalanceando o influxo de sangue nesse ventrículo. E muitas vezes, nesse caso, está associado até a uma hipoplasia do ventrículo contralateral. Então, nesse caso, a gente vê um ventrículo direito, né, com um fluxo todinho para ele e uma hipoplasia do ventrículo esquerdo, e aqui ao contrário, caracterizando esse defeito do septo desbalanceado. Aqui, só para a gente ter uma noção, é um corte apical, né, do coração. Aqui nós temos um defeito do septo desbalanceado. Onde eu estou com o meu pointer aqui é a válvula única, né? São os folhetos, a estrutura da válvula única, se abrindo predominantemente para essa massa ventricular esquerda, e a gente vê que o ventrículo direito está é um ventrículo rudimentar. E aqui seria um defeito do septo equilibrado, né? Sem desbalancear. Aqui é a válvula única, abrindo tanto para o ventrículo esquerdo quanto para o ventrículo direito. A gente vê as massas ventriculares nos seus tamanhos normais. Pode estar associado a outros defeitos, aqui é só para citar, então o defeito do septo pode estar associado à tetralogia de Fallot, à dupla via de saída do ventrículo direito, à transposição das grandes artérias, à comunicação interatrial do tipo ósseo secundo, que é o mais comum, e raramente está associado a outro defeito quando o paciente apresenta trissomia do 21. Isso é para a gente lembrar que no eco, além da gente procurar os defeitos, né, o que caracteriza o defeito do septo atrioventricular, a gente tem que procurar os defeitos associados a esse espectro de doença. A fisiopatologia vai depender, né, se é um defeito do septo total ou um defeito do septo parcial. Num defeito do septo de forma balanceada, onde a gente tem a CIA Ostium primo e a CIV
O shunt é predominantemente esquerda-direita, né? E isso vai depender também da pressão pulmonar. Então, nós vamos lembrar que um bebê que nasce, provavelmente, nos primeiros dias, ele vai ser assintomático, porque ele tem uma pressão pulmonar ainda elevada. E com o passar do tempo, com essa pressão, resistência pulmonar caindo, ele vai apresentar uma clínica de insuficiência cardíaca congestiva. Pacientes que têm apenas CIA ou CIV nos casos intermediários ou parciais, eles podem permanecer assintomáticos por um período maior de tempo. Algumas vezes é feito o diagnóstico só na segunda ou terceira década de vida. E o que a gente tem que pensar também é o grau de regurgitação valvar. Essa válvula, geralmente ela é displásica, ela é mal formada. Então, ela apresenta graus de regurgitação desde graus discretos até grau importante. E em caso de grau, quando o paciente ele tem uma regurgitação importante, ele vai ter sintomas também de insuficiência cardíaca. Se o defeito do septo atrioventricular ele não for tratado, né, cirurgicamente, ocorre um risco de doença vascular pulmonar, né, levando à hipertensão pulmonar no primeiro ano de vida, naqueles com CIA grande, ou mais tardiamente naqueles que apresentam com CIV grande, ou mais tardiamente naqueles que apresentam apenas a CIA. Então, agora, para a parte que nós vamos focar mais, que é o uso do ecocardiograma no diagnóstico dessa doença. O eco é um método excelente, né, para avaliação da anatomia do defeito do septo atrioventricular em imagens 2D associadas ao uso do Doppler. Então, se a gente tem um aparelho que faz apenas imagens 2D, a gente é capaz de fazer o diagnóstico da doença do septo atrioventricular. Porém, as imagens 3D ajudam a melhorar a avaliação da anatomia dessa válvula atrioventricular única e, mais ainda, nos ajuda a fazer a localização do nível de regurgitação valvar. Então, a gente consegue definir em quais folhetos, onde está essa regurgitação valvar para plastia no momento cirúrgico. O eco transesofágico ele é mais utilizado na avaliação do reparo cirúrgico ou utilizado em casos de diagnóstico quando o paciente tem uma janela limitada no transtorácico, isso principalmente em adultos. Em adultos, o diagnóstico é difícil devido à restrição de janela. Já podem estar presentes sinais de Eisenmenger, né, que é quando a gente já tem hipertensão pulmonar e o shunt pela CIA e CIV passa a ser direito e esquerdo. Isso, geralmente, quando o paciente ele tem um defeito do septo AV total e tem um diagnóstico tardio. Esses sinais a gente vai poder ver ao Doppler no eco. E o defeito do septo parcial, ele pode gerar sintomas a partir da terceira década de vida. Então, algumas vezes a gente faz o diagnóstico nos pacientes adultos. No defeito do septo total, na janela subcostal, né, a gente consegue avaliar o septo interatrial e a relação da válvula atrioventricular comum com o septo interventricular. Então, nessa janela, a gente já vê a presença da CIA Oshium' e a gente consegue fazer a definição do tipo de Rastelli, né, vendo se o folheto ponte está aderido ao septo interventricular ou não. Nessa mesma janela, né, com o uso do Doppler Color, a gente avalia a direção do shunt da CIA Oshium' e também já consegue avaliar a presença e o shunt das comunicações interatriais Oshium II. E ainda na janela subcostal, anteriorizando um pouquinho a nossa mão, a gente pode ver já a via de saída do ventrículo esquerdo, uma via de saída alongada, e com o Doppler contínuo a gente pode avaliar se há presença de obstrução ou não por essa via de saída. Então, aqui são duas imagens onde a gente consegue ver um subcostal mostrando átrio direito, átrio esquerdo, aqui é a veia cava chegando no átrio direito, e a gente vê essa falha importante desde aqui, ó, é a válvula atrioventricular única. Então, a gente vê essa falha, não existe septo aqui é com fluxo, né? Então, já demonstrando uma CIA Oshium'. Nessa outra imagem aqui, a gente vê só anteriorizando a nossa mão um pouquinho, a gente vê a via de saída alongada, né, da válvula, da via de saída do ventrículo esquerdo, mostrando o gooseneck, que a gente fala, que é quando a válvula está anteriorizada e mais superior. Aqui é um corte só para a gente ver também que ó, o folheto da válvula atrioventricular única está aqui, e ele provoca esse alongamento da via de saída esquerda.
Aqui um vídeo mostrando só que no subcostal a gente já consegue ver essa via de saída esquerda mais alongada. Então, nós estamos ali no nível das válvulas atrioventriculares, anteriorizando um pouquinho, a gente vai ver esse ventrículo esquerdo com essa via de saída alongada. Também na janela subcostal, a gente vai avaliar a distribuição, né, dessa válvula nos ventrículos. Então, a gente vai conseguir avaliar se é um defeito do septo equilibrado para os ventrículos ou se há um desbalanceamento. Na janela ainda subcostal, a gente consegue, né, fazer a varredura dos folhetos, que eu vou mostrar aqui para a classificação de Rastelli. E pode-se avaliar também a presença de músculos papilares, que muitas vezes estão localizados em uma posição anti-horária, que é ao contrário do coração normal. Aqui, então, nós temos, só para a gente avaliar, uma válvula atrioventricular única, né? Aqui é o folheto superior e o folheto inferior, a gente está vendo essa válvula na posição aberta. Então, a gente vê que é um único anel. Aqui na posição fechada, a gente consegue ver melhor e consegue ver a fusão desses folhetos, formando um cleft, né, uma fenda. E aqui a gente vê que é um tipo A de Rastelli. Como que eu vou ver isso? Eu tenho a válvula atrioventricular, né, que é uma válvula única, com o seu folheto posterior, seu folheto anterior, desculpa, ponte, preso ao septo interventricular. Então, esse é um tipo A e aqui é um tipo C, que a gente vê que o folheto ele não está preso ao septo interventricular. Aqui é só uma imagem em movimento, né, dessa válvula atrioventricular única do tipo C de Rastelli, onde o folheto anterior ele não está preso ao septo interventricular. Na janela apical 4 câmaras, então, ela é mais usada, a gente vai conseguir ver que as válvulas estão no mesmo nível, as válvulas atrioventriculares, e ela é usada para avaliação da regurgitação valvar, além da avaliação da comunicação interventricular. Nessa janela, a gente também consegue fazer a varredura do septo interventricular para ver se existem outras comunicações. E no corte apical 5 câmaras, a gente vai avaliar a via de saída do ventrículo esquerdo. Como eu já disse, é uma via de saída alongada, muitas vezes possui algum grau de obstrução, então, com a ajuda do Doppler da onda contínua, a gente pode avaliar o gradiente de pico e médio nessa via de saída, inferindo se tem obstrução e o grau de obstrução dessa via de saída do ventrículo esquerdo. Então, aqui nós temos uma imagem de 4 câmaras. Nós estamos vendo que a válvula atrioventricular ela está no mesmo nível, é uma válvula única. Ela está fechada aqui nesse caso. Tem uma CIA Oshun primo que a gente consegue ver aqui. Uma CIA, uma CIV aqui no septo interventricular, a gente também consegue ver essa falha. E aqui com o collar, nós estamos vendo que ela fechada volta um jato azul, mostrando o nível de regurgitação, aqui no caso moderado para importante. Aqui em movimento, então, nós temos 4 câmaras também. Nós estamos vendo átrio direito, átrio esquerdo, uma válvula única que ela se abre e se fecha. A gente já consegue ver que são folhetos espessados, que são folhetos displásicos. Nós temos, se a gente comparar no collar, a gente vê que tem um fluxo pela CIA e um fluxo pela CIV, além de 2 grandes jatos azuis, um vindo em direção ao átrio direito e o outro ao átrio esquerdo, mostrando o grau de regurgitação valvar. A avaliação da regurgitação valvar, no defeito do septo, muitas vezes ela é subjetiva. O autor traz que os métodos convencionais de avaliação de vena, de PISA, não são muito fidedignos nesse caso, pela gente ter uma válvula única. Então, a gente avalia mais o fluxo, né? E a espessura ou a quantidade de jatos dessa regurgitação. São as 2 principais janelas, né, para a gente avaliar um defeito do septo AV total, mas nós não vamos deixar de fazer as outras, e que também vão trazer características importantes. Então, na janela paraesternal eixo longo, a gente consegue avaliar também todo o septo interventricular, para ver se nós não deixamos passar nada, se não tem nenhuma outra comunicação interventricular, e fazer uma avaliação do fluxo, né, dessa CIV e avaliar outros defeitos relacionados ao defeito do septo atrioventricular.
No eixo curto, né, a gente consegue imagens adicionais do septo interatrial, principalmente naqueles pacientes que têm uma janela subcostal limitada. Nessa janela a gente consegue avaliar a CIA Oshun primo, fazer uma avaliação adicional, né, do septo interventricular, e também nessa janela a gente consegue avaliar os músculos papilares. Então, aqui é um parasternal eixo longo, mostrando aqui na diástole um fluxo grande, que é pela CIA Oshun primo, então nós estamos vendo que ela tem a falha aqui, e aqui um fluxo na sístole, que já é a CIV. Então, a válvula está aqui, é uma válvula única, e a gente tem que aprender a diferenciar esses dois fluxos, o fluxo da CIA e o da CIV. Na forma do defeito do septo parcial ou transicional, então é aquele que ou tem só a CIA ou tem só a CIV. A avaliação ecocardiográfica é semelhante, né, à do defeito do septo total. Então, o parcial não tem CIV e no transicional a CIV ela pode ser restritiva, então uma CIV pequena. Na janela subcostal, a gente vai continuar avaliando, né, a válvula atrioventricular e principalmente a formação do cleft, ou da fenda que a gente fala, que é no componente da válvula atrioventricular esquerda. Nós vamos ver que é uma fenda formada pelos folhetos anterior e posterior, que ela vai estar perpendicular ao septo interventricular e, na maioria das vezes, é ali o ponto de regurgitação valvar, além da presença da CIA Oshun primo, que a gente avalia nessa janela. Então, aqui nós temos a válvula atrioventricular, né, o folheto anterior e o posterior, e aqui nós temos essa válvula fechada, mostrando o superior e o anterior, formando essa boquinha, que é o cleft, né, que é a maioria dos pontos de regurgitação valvar, do componente valvar esquerdo. Lembrando que é uma válvula única com 2 orifícios. Na avaliação apical 4 câmaras, né, a gente vai avaliar a posição da válvula atrioventricular única também, a ausência de fluxo pela CIV nos casos da defeito parcial, ou a avaliação, né, do fluxo dessa CIV restritiva quando ela é transicional. Muitas vezes a gente consegue avaliar essa CIV restritiva apenas ao Doppler color e avaliar a regurgitação valvar, que está relacionada, a maioria das vezes, ao cleft da válvula esquerda. Então, aqui tem um vídeo que a gente consegue ver uma CIA e não tem CIV. Nós estamos vendo aqui também do lado esquerdo, a vontade que eu tenho é de pausar o vídeo para ir devagarinho, mas não tem jeito. Um fluxo azul vindo dessa direção aqui, provavelmente na posição do cleft da válvula atrioventricular esquerda. E observem, é um anel único, as válvulas elas estão no mesmo plano, porém são 2 orifícios. Então, tem uma válvula que abre para a direita e uma válvula que abre para a esquerda. Aqui mostrando um transicional, né, que tem uma CIV bem pequenininha aqui, que a gente vê praticamente ao color, que é esse fluxo vermelho aqui, e o fluxo bonito da regurgitação na posição do cleft da válvula atrioventricular esquerda. Aqui, para a gente mostrar que também é possível avaliar a via de saída do ventrículo esquerdo, então já é um apical 5 câmaras, onde a gente vê essa via bem alongada. Aqui sim, a gente consegue ter uma noção de que é uma via que está bem superior, está anterior e bem superior, e é aqui nessa janela que a gente vai avaliar se tem algum grau de obstrução. Então, a gente joga o Doppler contínuo ali para fazer a avaliação do gradiente dessa via de saída. No corte parasternal eixo longo ou eixo curto, a gente faz a avaliação do septo interatrial, né, se a janela for limitada, se a janela do paciente for limitada e a gente não conseguir fazer um subcostal. E na avaliação do septo interatrial, a gente pode fazer a avaliação da pressão do ventrículo direito, né? Com a retificação do septo. Isso é importante para a gente, quando a gente já pensa que o paciente tem algum componente de hipertensão pulmonar. Como é muito difícil a gente pegar uma PSVD nesses pacientes, porque é uma válvula única, a gente pega a PSVD na regurgitação tricúspide, né? No eixo curto, a gente consegue avaliar o septo interatrial e a retificação desse septo para avaliar a presença de hipertensão no ventrículo direito. Então, aqui é só mostrando um eixo curto, onde a gente consegue avaliar
a CIA Oxum', então aqui está a aorta, aqui é a via de saída, né, do ventrículo direito, aqui então o átrio esquerdo e o átrio direito, e a gente vê essa CIA Oxum', ausência de septo, e o fluxo por essa CIA Oxum'. E aqui é outra imagem mostrando o cleft perpendicular, né, ao septo interventricular. Aqui só uma imagem desse cleft, né? Então aqui a gente está vendo a válvula esquerda, né? O componente esquerdo da válvula, os seus folhetos formando essa boquinha em direção ao septo interventricular, perpendicular a esse septo, né? E isso é o cleft, é o ponto onde ocorre a maioria da regurgitação. Como que a gente vai avaliar, né? A gente tem que lembrar que um dos componentes do defeito do septo é essa via de saída ventricular esquerda alongada. Ela pode estar obstruída, né, o seu fluxo. A etiologia é variada, é desde inserções anormais das cordas dessas válvulas que estão displásicas, até a presença de membrana subaórtica ou até por um componente mecânico, né, de hipertrofia septal. As janelas subcostais e apicais 5 câmeras são as utilizadas para avaliar esse componente de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, com a ajuda do Doppler contínuo para avaliar o gradiente. E a janela paraesternal eixo longo também auxilia, né, na definição da causa, né, da causa da obstrução. Então, aqui é só uma imagem eixo longo, mostrando a via de saída do ventrículo esquerdo, e a gente observa a presença de inserções dessas válvulas que obstruem, das válvulas atrioventriculares que obstruem a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, lembrar sempre de avaliar se tem obstrução, porque isso é importante na hora do momento da correção cirúrgica. E a avaliação do septo, né, do defeito do septo desbalanceado. Então, esse primeiro passo que eu trago que é o desbalanceamento a nível dos átrios, é incomum e é melhor avaliado no 4 câmaras. O Doppler contínuo ele pode ajudar, né, na avaliação da obstrução da válvula atrioventricular e na gravidade da obstrução através desse gradiente médio. Então, se a gente pegar um Doppler contínuo na válvula atrioventricular, a gente vai saber se essa válvula está obstruída e o grau de obstrução através do gradiente médio. E o átrio contralateral, ele pode estar hipoplásico, como eu falei no começo. Então, aqui é só um exemplo, já que é raro, a gente vê em comum. O átrio esquerdo, o átrio direito, com esse septo interatrial desviado para o átrio esquerdo, mostrando um influxo de volume aqui predominantemente para o ventrículo esquerdo. Não é porque o septo está desviado para o lado esquerdo que vai ter uma preferência de influxo para o ventrículo direito, tá? Então, a gente tem que avaliar isso, é que o sangue vem todo do átrio direito e vai principalmente para o ventrículo esquerdo. E a gente vê uma hipoplasia desse septo, desse átrio contralateral do átrio esquerdo. Já na forma desbalanceada, né, em que a válvula ela tem uma preferência ou ela é desbalanceada para um dos ventrículos, isso é mais comum da gente encontrar. Então, na janela subcostal, a gente avalia o quanto, né, cada válvula está relacionada a um determinado ventrículo, então, desbalanceamento ventricular. É importante a gente fazer nessa janela o índice da válvula atrioventricular, que é a relação da área atrioventricular esquerda sobre a área total da válvula única, que isso ajuda a determinar a gravidade desse desbalanceamento. Então, se esse índice for menor do que 0,4, define um predomínio direito. Se o índice for maior do que 0,6, define um predomínio esquerdo, e entre 0,4 e 0,6 é um defeito balanceado. Ele é equilibrado. Na janela apical 4 câmaras, ele fornece, né, informações adicionais até para avaliação se o ventrículo contralateral ele é hipoplásico, além da gente lançar a mão do Doppler Color, mostrando o fluxo, né, atingindo mais o ventrículo que não é hipoplásico e avaliar um pequeno fluxo para o ventrículo hipoplásico. O desbalanceamento é predominantemente direita, com baixo fluxo para o ventrículo esquerdo, e isso gera um mau prognóstico para a relação biventricular. Então, a gente teria uma hipoplasia do ventrículo esquerdo
e pensando numa correção biventricular, é um mau prognóstico quando ele é desbalanceado à direita. O fluxo pela CIV, geralmente, ela é direita, quando ela é direita e esquerda, também é um mau preditor para correção biventricular, assim como a gente tem que avaliar o fluxo no arco aórtico. Então, se o fluxo do arco aórtico ele tiver um fluxo retrógrado, também é um mau prognóstico para correção biventricular. No defeito do septo, também com predominância direita, é importante a gente avaliar a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e todo o diâmetro do arco aórtico, né, para pensar num reparo biventricular. Já quando é um defeito do septo desbalanceado para a esquerda, ele tá mais comumente associado a outras cardiopatias congênitas, como a tetralogia de Fallot, e a outros tipos de obstrução da via de saída do ventrículo direito, e ele tem critérios diferentes para correção biventricular. Lembrando que a gente pode lançar a mão de correções paliativas no início, que geram um shunt para desenvolver esse ventrículo direito, que pode estar hipoplásico, como o Blaylock e o Glenn. Então, aqui nós estamos mostrando um subcostal, mostrando a divisão dessas duas válvulas, mostrando um desbalanceamento. A gente vê que a válvula é predominantemente à direita do que à esquerda. Aqui, um apical 4 câmaras, nós vamos ver isso, ó. A válvula ela se abre inteirinha para o ventrículo direito. Então, é essa a importante avaliação no 4 câmaras. Hora que a gente joga o Doppler colorido, a gente vê um fluxo predominantemente quase inteiro para esse ventrículo direito e um ventrículo esquerdo hipoplásico, e vai ser importante a gente jogar o fluxo aqui para ver se tem algum influxo nesse ventrículo hipoplásico. E aqui é ao contrário, também é um 4 câmaras, mas mostrando um desbalanceamento para a esquerda. Então, nós temos um ventrículo esquerdo aqui hipertrófico e aumentado, né, nas suas dimensões, dilatado, com as válvulas abrindo predominantemente para esse ventrículo e um ventrículo direito rudimentar. Aqui é um vídeo do nosso serviço de um defeito do septo desbalanceado para a direita, um 4 câmaras. A gente vê, então, a Seyaushun, não era para ter parado. Seyaushun primo, a válvula V única, abrindo nesse ventrículo direito, que é hipertrófico e dilatado. Nós estamos vendo ao color que esse fluxo vem todo para esse ventrículo direito, e um ventrículo esquerdo hipoplásico sem fluxo, né, sem entrada de fluxo nele. Então, nas imagens 3D, só para a gente complementar, ele vai melhorar a compreensão da anatomia, né? Vai avaliar melhor a válvula atrioventricular única, vai avaliar melhor o componente esquerdo dessa válvula atrioventricular única nas formas parciais e transicionais. Lembrando que essa válvula atrioventricular esquerda, ela pode ter outras malformações, como duplo orifício ou uma válvula em paraquedas. Isso acontece mais comumente, né, na forma parcial, e devem ser descartadas porque é importante durante o reparo cirúrgico, né, para a plastia dessa válvula. E as imagens 3D, elas ajudam a avaliar melhor a magnitude da regurgitação valvar. Após o reparo cirúrgico, né, a imagem 3D também ajuda nessa avaliação da regurgitação valvar, podendo fazer a diferença, né, determinar se essa regurgitação acontece por alguma fenda residual que não foi plastiada no momento da cirurgia, ou se há algum prolapso ou ruptura de folhetos após o procedimento cirúrgico. Então, aqui só para a gente ter uma ideia dessas imagens, é um corte ventricular, né? Nós estamos vendo o septo interatrial lá embaixo, e aqui é a válvula com seu componente superior e inferior, e mostrando esse cleft em direção ao septo. Então, é aqui que a gente consegue avaliar bem a posição do cleft, e se a gente joga um color no 3D, a gente consegue ver o nível de regurgitação. Aqui também são outras duas imagens mostrando o cleft e a avaliação dessa válvula atrioventricular esquerda. Só para a gente lembrar que o diagnóstico ele pode ser feito no eco fetal. Então, a janela do eco fetal, onde a gente vê praticamente todas as características de um defeito do septo atrioventricular, é no 4 câmaras. A gente vai ver a válvula única, a CIA-OX1' e a CIV, além de conseguir avaliar as dimensões das cavidades. Então, a gente já pode inferir se é um defeito do septo desbalanceado. No paraesternal eixo curto,
a gente consegue fazer a avaliação da fenda, né, da válvula atrioventricular esquerda, semelhante ao que a gente faz, as imagens que a gente faz no pós-natal. E com o Doppler, a gente consegue avaliar o fluxo, né, direito e esquerdo fetal pela CIA Ostrom primo e bidirecional pela CIV. Também no fetal, uma boa janela, a gente consegue avaliar a regurgitação da válvula atrioventricular, lembrando que quando a gente já tem um defeito do septo com uma regurgitação importante, é um mau prognóstico fetal, às vezes ele pode evoluir, né, com insuficiência cardíaca e até levar a uma hidrópsia fetal. O defeito do septo, como eu disse, desbalanceado, ele pode ser diagnosticado, né, na avaliação do 4 câmaras, quando a gente já tem uma hipoplasia do ventrículo contralateral. E quando nós temos um diagnóstico fetal, é importante sugerir, né, um acompanhamento seriado e a avaliação de outras síndromes genéticas, né, lembrando que o defeito do septo está muito associado à trissomia do 21. Então, aqui é uma janela, só para a gente lembrar que a gente consegue fazer o diagnóstico no fetal. Então, aqui é um 4 câmaras do fetal, onde a gente vê ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo. A posição do feto, o feto aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo do feto. E a gente vê uma válvula única, uma abertura é um defeito balanceado. Aqui a gente consegue ver essa válvula fechada, né? É uma válvula única, com os defeitos a CIV e a ausência de septo interatrial, é o CIA Ostrom primo. No transesofágico, ele é mais utilizado no pré-operatório para avaliação da anatomia valvar e origem da regurgitação valvar. Isso caso não seja bem definido ou não tenha janela para ser realizada no transtorácico. E o principal dele é a avaliação do reparo cirúrgico, né? Então, após a hora que o paciente está saindo de SEC, a gente consegue visualizar, né, CA ou não, CIA e CIVs residuais, avaliar a regurgitação residual valvar, ou até mesmo a estenose valvar dessas válvulas atrioventriculares após a plastia, além de avaliação da função cardíaca. Então, no pós-operatório, é muito importante a gente avaliar a estenose residual da válvula atrioventricular. Então, como é plastiada as duas válvulas, a gente joga um Doppler contínuo ali na válvula e avalia o seu gradiente médio, vendo se ela ficou com algum grau de estenose. Aqui, então, é um transesofágico, né, mostrando no pós-operatório, mostrando aqui nessas regiões mais hiperdensas a placa, né, que fecha a CIV e a CIA, e aqui mostrando as regurgitações que permaneceram no pós-operatório. Então, são as regurgitações que a gente vai avaliar se precisa retornar para plastiar a válvula e o grau dessa regurgitação. Aqui também uma avaliação de defeitos residuais. Então, aqui a gente consegue ver no septo interventricular, desculpa, uma falha dessa placa, como se a placa tivesse rompido. Então, ficou uma CIV residual. O Talgeva, ele traz que CIVs residuais de até 3 milímetros, muitas vezes não precisam o paciente ser abordado novamente, mas a partir de 3 milímetros é necessário que o paciente volte para a SEC e refaça a correção. Aqui, então, é um fluxo da válvula atrioventricular, onde a gente vai com o Doppler ver seu grau de estenose, e aqui um 3D transesofágico, né, mostrando um defeito residual no septo. Então, a maioria dos estudos, eles sugerem, né, que a avaliação da regurgitação valvar por métodos quantitativos são falhos, como eu falei, né, no começo, usar vena, usar PISA, algumas vezes são métodos falhos. Então, esse grau de regurgitação valvar, ele depende do observador e a gente deve inferir sempre que avaliar a dimensão das câmaras cardíacas nos ajuda a inferir se essa regurgitação é importante ou não. Então, naqueles casos que a gente tem um átrio muito dilatado, um fluxo que volta muito, que vai até o teto do átrio, ou que é espesso, ou em vários jatos, isso nos leva a inferir um grau de regurgitação importante. O pós-operatório, como eu disse, é importante avaliar a estenose valvar pós-plastia, e esse paciente operado, mesmo operado, ele vai ser mantido em acompanhamento o resto da vida.
Só para a gente ter os pontos chaves, então está acabando. No pré-operatório, o que a gente tem que avaliar é o tamanho da CIA osso-primo e se existem outras comunicações interatriais, o tamanho da CIV e também se existem outras comunicações. Avaliar sempre as anomalias venosas, lembrando que o defeito do septo ele pode estar associado a outras síndromes heterotáxicas. Avaliação da válvula atrioventricular, né, principalmente o seu grau de regurgitação, ou se tem alguma outra anomalia no componente esquerdo que vai complicar ou precisa ser avaliado durante o período cirúrgico. E sempre avaliar o espessamento dos folhetos valvares, lembrando que grande maioria são válvulas displásicas. Ainda no pré-operatório, a gente vai avaliar o desbalanceamento valvar e o grau de influxo, né, no ventrículo hipoplásico contralateral, sempre pensando numa correção biventricular. Avaliar a etiologia da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e sua gravidade, se presente, e avaliação dos fluxos ao Doppler Color pelos defeitos septais. E ainda no pré-operatório, avaliar as funções ventriculares, lesões congênitas associadas, que nós sempre vamos procurar, e é sempre avaliação 3D da válvula para uma melhor visualização dessa válvula, até para a gente conseguir indicar para o cirurgião o que deve ser corrigido, se possível. E no pós-operatório, sempre lembrar de avaliar a presença e o tamanho dos defeitos residuais, a estenose da válvula atrioventricular após a plastia, a função ventricular e ainda assim avaliar a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que pode surgir no pós-operatório. Essas foram as referências. Obrigada.